Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje vamos trabalhar um tema muito importante, como todos os que foi falado aí nas aulas anteriores, né? Foi um dos conflitos mais complexos e significativos aí da história brasileira. A aula passada abordamos aí a Guerra dos Canudos, né? No interior da Bahia. Hoje vamos para o sul do Brasil, mais precisamente entre aí o estado de Santa Catarina e Paraná. E falarmos então a respeito da Guerra do Contestado, né? E então, para entendermos aí bem o que aconteceu, é importante aí contextualizar, né, o período e os elementos envolvidos. Então vamos dividir em alguns tópicos, tá? E vamos começar aí pelo cenário nacional, né? No início lá do século XX, o Brasil vivia a República Velha, que foi de 1889 a 1930. A fase marcada também por muita estabilidade política e econômica. O governo, em busca de modernização, investiu fortemente em projetos de expansão, especialmente aí na construção de ferrovias. A ideia era integrar melhor os territórios e promover aí um desenvolvimento econômico. No entanto, essa expansão trouxe desafios e conflitos, né, principalmente nas regiões periféricas do país, né? Então, para vocês entenderem, as regiões periféricas do país, elas são áreas aí que, em termos de desenvolvimento econômico e social e infraestrutura, apresentam aí menor dinamismo, né, em comparação aí com as regiões centrais, né, e as mais desenvolvidas aí no contexto brasileiro. E essas regiões costumam estar localizadas aí longe dos grandes centros urbanos, né? Essas regiões periféricas, centros urbanos, econômicos, tá? E como no Sudeste, né? Onde está aí São Paulo, Rio de Janeiro, e inclui também partes aí do Nordeste e Centro-Oeste, né, do país. Geralmente essas regiões têm o quê? Elas são menos diversificadas aí, dependem mais o quê? Das atividades primárias, né? Como agricultura, pecuária, extrativismo, e em contraste aí com as áreas, né, centrais, né, que aí já possuem indústrias e mais aí desenvolvimentos e maior oferta de trabalho e serviços, né? Então, gente, agora vamos aí focar na região aí do Contestado, né? Que abrange aí partes do estado de Santa Catarina e Paraná, né? E essa área é conhecida pela sua diversidade étnica e cultural e uma população composta aí de caboclos, indígenas e imigrantes, né? A economia local era predominantemente de subsistência, né? Aquela economia que eles plantavam tudo que era produzido era para sobrevivência das pessoas que lá residiam, né? Então, como comentamos, né, são regiões aí que dependem especificamente das atividades primárias e as comunidades aí mantinham as suas tradições, né, e o modo de vida. Então, aí com a chegada das empresas, né, estrangeiras, como a Brasil Railway, né, a Brasil Railway Company, né, mudou aí tudo, né, e a construção aí da ferrovia São Paulo que ia até Rio Grande do Sul se tornou aí um dos principais motores de modernização, mas também aí causou o quê? Enormes transtornos para as comunidades locais e a expansão da ferrovia e o aumento aí da presença do governo na região. Provocaram disputas, né, sobre posse de terras,
as expropriações forçadas e vamos dizer, a desestruturação, né, das comunidades, essas comunidades locais, né, que geraram aí um ambiente de tensão, resistência. E então o conflito começou lá em 1912 e se estendeu até 1916, transformando-se aí em uma das guerras rurais mais sangrentas do Brasil. A resistência dos caboclos e indígenas contra a expropriação de suas terras e a construção da ferrovia levou aí também uma série de confrontos violentos, né? E o governo reagiu com força militar para reprimir a resistência e resultados da grande perda de vidas e o deslocamento forçado das populações locais. E as consequências também foram aí devastadoras. O conflito deixou cicatrizes profundas, né, na região, afetando a vida das comunidades e alterando para sempre a relação aí entre os estados e as populações rurais. A violência e as destruições também marcaram aí a memória coletiva e deixaram um legado aí de desconfiança e ressentimento, né, que perdura aí até hoje. Então, gente, essa guerra não foi apenas aí um confronto armado, mas também foi uma batalha pela sobrevivência cultural e territorial e das comunidades, né, locais. E compreender aí o contestado é fundamental aí para refletirmos sobre a complexidade então dos processos, né, e de modernização e as suas consequências para aí as populações locais, tá? Então, após esta introdução, né, do contexto histórico aí, vamos aprofundar então mais um pouco sobre o tema. Então eu vou apresentar alguns slides, tá, para vocês e com mais detalhes, tá? Então aguardem, a gente já vai entrar nos slides aí para detalhar melhor esse conflito, né, que houve aí lá no início já do século XX, tá? Então, pessoal, vamos lá, Guerra do Contestado. Como nós já fizemos aí uma introdução, vamos dar mais uma aprofundada aí sobre o tema, né? Então, a Guerra do Contestado foi um conflito que ocorreu entre 1912 e 1916 na região de Santa Catarina, lá no Paraná, né? Entre Santa Catarina e Paraná. Foi uma das guerras rurais mais sangrentas do Brasil e foi marcada aí pela resistência das comunidades locais e a expropriação de suas terras e a construção aí de ferrovias. No contexto nacional, já lá no início do século XX, né, o Brasil vivia a República Velha, marcada pela estabilidade política e econômica. O governo buscava modernizar e investir aí na construção de ferrovias, como forma aí de integrar, né, o território e promover o desenvolvimento econômico. A região do Contestado, abrangendo aí partes de Santa Catarina, Paraná, era habitada aí por uma população diversas, né, incluindo caboclos, indígenas e imigrantes. A economia local era baseada na subsistência e as comunidades mantinham aí suas tradições e seus modos de vida. E quais eram os interesses estrangeiros, né? Então, na chegada das empresas estrangeiras como a americana Brasil Railway, né, e Company, trouxe aí mudanças drásticas para a região, na construção de ferrovias, como a São Paulo-Rio Grande do Sul, que foi o motor da modernização, mas também causou transtornos significativos para as comunidades locais. Dentro desse contexto também houve muitas expropriações de terras, né? Então as terras pertencentes aos caboclos indígenas foram desapropriadas para a construção da ferrovia
e a expropriação forçada resultou aí o deslocamento de muitas famílias e a destruição aí das comunidades. A exploração da madeira, a araucária, né, ou pinheiro do Paraná, foi um dos principais recursos explorados na região. A madeira era utilizada para a construção da ferrovia e outras finalidades comerciais, aí causando um grande desmatamento. Inclusive, ela quase chega aí à extinção, né? Tem os araucárias aí, ela é protegida pelas entidades aí ambientais, porque ela, na época, ela foi quase extinta, né? De tanto que eles exploraram, retiraram essa madeira, né? Que é natural aqui do estado, né? Natural aí da região. Também disso, né, além da madeira, as terras férteis e os recursos hídricos da região foram amplamente também explorados, impactando negativamente aí o meio ambiente e as comunidades locais. Dentro disso, né, a resistência dos caboclos e indígenas contra a expropriação de suas terras levou a uma série de confrontos violentos. As comunidades locais lutaram para proteger suas terras e tradições, enfrentando aí as forças militares enviadas aí pelo governo. Dentro disso, né, a repressão militar, o governo brasileiro respondeu à resistência com uma força militar significativa, resultando aí uma repressão brutal e o uso de tropas militares que visava aí esmagar a resistência e garantir o avanço dos projetos de modernização. A representação e a expropriação das terras resultaram aí em grande perda de vidas e no deslocamento forçado das populações locais, causando aí destruição, né? E uma desestruturação social e cultural nas comunidades do contestado. As consequências ambientais, né, como eu disse, foi o desmatamento e a exploração dos recursos naturais que tiveram consequências ambientais duradouras, incluindo aí a degradação do ecossistema e a perda da biodiversidade na região. Então a guerra deixou-se um legado de trauma, sofrimento para as comunidades envolvidas, bem como aí as lições sobre o impacto da modernização forçada sobre as populações locais. Então o conflito destaca aí a complexidade da relação entre o progresso econômico e a justiça social, elevando aí questões sobre os custos humanos e ambientais da modernização. Então a Guerra do Contestado é um capítulo importante da história brasileira, que nos lembra a necessidade de equilibrar o desenvolvimento com respeito aos direitos da comunidade e a preservação ambiental, né? Então, pessoal, num contexto geral, foi o conflito, né? Que foi por muitas vezes aí não colocaram tanto em evidência, né? Principalmente na história, porque para os governos que vieram não interessaram, né, essa história, né, um pouco obscura do Brasil, né? Eu vou passar um vídeo para vocês contando também mais detalhadamente aí a respeito da Guerra do Contestado, tá? Só um segundinho. A Guerra do Contestado foi um conflito de grandes proporções entre a população sertaneja e as autoridades municipais e estaduais de Santa Catarina e do sul do Paraná, que ocorreu entre 1912 e 1916. Esse embate foi motivado por uma série de fatores que refletem as profundas desigualdades sociais e a tensão entre as comunidades locais e o poder central republicano. Entre as principais causas do conflito estão a concentração fundiária, que deixava vastas áreas de terra nas mãos de poucos,
a arrogância e o poder abusivo dos coronéis da Guarda Nacional e o impacto devastador da construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, que atravessava o território entre União da Vitória e São Francisco. A construção dessa ferrovia teve um efeito desastroso para os sertanejos da região. Terras que eram oficialmente consideradas públicas, conhecidas como terras devolutas, foram apropriadas pela companhia ferroviária, que expulsou compulsoriamente muitos moradores locais. Entre os atingidos estavam sitiantes, ervateiros e pequenos agricultores, que perderam suas terras e seus meios de subsistência, gerando um profundo descontentamento que alimentou o conflito. O movimento que desencadeou a guerra começou de forma relativamente modesta, com um pequeno grupo de sertanejos, seguidores de José Maria, um curandeiro que atraía fiéis com sua liderança espiritual e promessas de proteção divina. No entanto, à medida que as forças policiais e militares intensificaram a repressão, a resistência se espalhou, agregando cada vez mais descontentes de todo o Planalto, especialmente entre os mais pobres. Em 1914, a guerra havia se transformado em um confronto claramente marcado pela luta de classes. De um lado, os pobres e marginalizados que buscavam formar comunidades independentes, conhecidas como cidades santas ou quadros santos, onde prevaleceria a comunhão de bens e uma ordem social distinta da imposta pela República. De outro, as elites locais e o Estado, determinados a manter o controle político e territorial. As cidades santas eram uma forma de resistência ao poder republicano, à concentração fundiária e ao domínio dos coronéis. Essas comunidades eram vistas como uma negação do sistema vigente, pois representavam uma alternativa ao modelo econômico e social estabelecido, promovendo uma vida comunitária e igualitária. Essa proposta de vida alternativa ameaçava a estrutura de poder existente, gerando uma resposta violenta por parte do Estado, que mobilizou tanto as polícias estaduais quanto o exército para reprimir o movimento. No campo das ciências humanas, a Guerra do Contestado tem sido objeto de numerosos estudos desde a época do conflito. Diversas obras foram publicadas por militares, cronistas e historiadores regionais, tornando o acervo de textos sobre o contestado consideravelmente maior do que sobre outros movimentos sertanejos, como o Canudos, na Bahia. No entanto, apesar dessa produção acadêmica, o contestado não alcançou a mesma visibilidade pública, e por muitos anos foi um episódio negligenciado na memória nacional. Esse silêncio em torno do contestado pode ser explicado por vários fatores. Um dos principais é a postura do Estado catarinense, que ao longo do século XX procurou construir uma imagem de modernidade e progresso, destacando-se como um Estado branco e europeizado. Nessa narrativa, o contestado, que evocava um Brasil mais caboclo, moreno e mestiço, era visto como um capítulo a ser esquecido. As oligarquias locais preferiram ocultar o conflito, relegando-o ao esquecimento para evitar que ele manchasse a imagem do Estado. Além disso, as memórias dos próprios sobreviventes da guerra também contribuíram para esse silêncio. A violência do conflito foi tão intensa que muitas famílias optaram pelo esquecimento intencional, preferindo não reviver os traumas da guerra. Esse apagamento, no entanto, não justifica a omissão por parte do Estado e do sistema educacional, que por décadas ignorou o movimento em seus currículos de história, mencionando-o apenas de forma superficial quando fazia. Foi apenas a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, no contexto da redemocratização do Brasil, que a memória do contestado começou a ressurgir com força. Nesse período, marcado pelo ressurgimento dos movimentos rurais, como a ocupação da fazenda Arroio Branco, o movimento dos atingidos por barragens no Rio Uruguai, em Santa Catarina, e a luta pela reforma agrária, o contestado voltou a ser tema de estudo e reflexão. Esses novos movimentos sociais viam no contestado um precursor de suas próprias lutas, e isso ajudou a criar um ambiente favorável ao resgate das lembranças e à produção de novos estudos sobre esse importante, mas por muito tempo esquecido capítulo da história brasileira. Então, pessoal, para finalizar a aula de hoje, vamos fazer aí uma revisão geral, né, a respeito do assunto, e vamos comentar também um pouco da Guerra de Canudos, né, que tem, queira ou não queira, tem uma sequência, uma ligação, né, das duas, né.
Então, gente, durante a República Velha, né? A primeira república no Brasil, de 1889 a 1930, o país viveu aí esse período, né, de profundas desigualdades sociais, conflitos significativos, né, da sociedade brasileira, que enfrentou aí uma série de revoltas e tensões, né, muitas quais foram motivadas pela marginalização da classe mais pobre e pela opressão das elites. A economia da República Velha era predominantemente agrária, com o café sendo aí o principal produto, né, de exportação. A riqueza gerada pelo café beneficiava aí principalmente os grandes fazendeiros e as elites urbanas, enquanto aí a maioria da população rural vivia em condições aí de extrema pobreza. E nas cidades a industrialização, né, incipiente levou também à urbanização rápida, mas também à exclusão das populações pobres dos centros urbanos. Conflitos e revoltas, um dos conflitos aí mais marcantes desse período foi aí a Guerra de Canudos, que foi de 1896 até 1896 a 1897, né? Que aí que ocorreu lá no sertão da Bahia, liderada por Antônio Conselheiro, como nós falamos na aula passada, né? E a comunidade de Canudos era vista como uma ameaça pelas elites locais e pelo governo, pois ela representava aí uma forma de resistência à ordem estabelecida, de uma tentativa de criar uma sociedade mais igualitária. E outro evento aí também significativo foi a Revolta da Vacina, em 1904, lá no Rio de Janeiro, né? A campanha de vacinação obrigatória contra a varíola também gerou insatisfação entre a população pobre, que sofria com a violência do processo e a modernização da cidade. A revolta foi aí uma resposta da imposição autoritária das medidas sanitárias, lá em 1910, né, então também teve a revolta da Chibata, né, que destacou aí a discriminação racial e a exploração de trabalhadores e autoridades militares. Os marinheiros, em sua maioria negros e mestiços, se rebelaram contra castigos físicos e as péssimas condições de trabalho. Isso na Marinha, né? A Guerra do Contestado, né, que nós acabamos falando na aula de hoje, né, que foi de 1912 a 1916, então foi um conflito importante ocorrendo aí na região disputada entre o Paraná e Santa Catarina, né? Os sertanejos, insatisfeitos com a pobreza e a exploração pelas elites locais, se uniram em uma luta que combinava o fervor religioso e a resistência contra a opressão, né? A marginalização e a exploração e as elites da República Velha, né, utilizavam aí práticas de clientelismo e o coronelismo, né, para manter aí o controle político, econômico, e essas práticas perpetuavam aí a desigualdade social, né? Marginalizavam ainda mais as classes populares, e a falta aí de ética na política, o desrespeito aí aos direitos do cidadão e a cobrança exorbitante, né, de impostos que contribuíam aí para a insatisfação generalizada. Então, os conflitos na República Velha
refletem aí a luta de classes marginalizadas contra a opressão e a desigualdade impostos aí pelas elites. E esses eventos são aí fundamentais para entender as raízes das tensões sociais no Brasil e a busca aí contínua por justiça e igualdade. Então espero aí que essa narrativa aí ajude a esclarecer as relações aí dos conflitos na República Velha, né? E no contexto aí da desigualdade social e da marginalização das pessoas pelas elites da época. Então, para concluir, a República Velha foi um período de grandes desafios, desigualdades no Brasil. E as revoltas, conflitos ocorreram aí durante esse tempo, refletem aí a luta de classes marginalizadas contra a opressão e a exploração pelas elites. Então esses eventos históricos são fundamentais aí para compreendermos as raízes das tensões sociais do Brasil e continua aí a busca de justiça e igualdade, né? Então a análise desses conflitos nos ajuda o quê? A entender como as práticas de poder e controle das elites perpetuam aí na desigualdade social e marginalizam, né, grande parte da população. E a luta por direitos e melhores aí condições de vida. Então foi uma constante e essa luta, né? E esses movimentos também deixam um legado importante aí na história do Brasil, né? Então é importante a gente estar, vamos dizer, por dentro, né? Dessa relação, né? Que teve também entre a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, né? Então a Guerra de Canudos, né, de 1896 a 97 e a Guerra do Contestado de 1912 e 1916 são conflitos aí emblemáticos, né, da República Velha e refletem as profundas desigualdades sociais da época. Ambos os conflitos ocorreram em regiões rurais e envolveram comunidades marginalizadas, né, que se rebelaram contra a opressão das elites e do Estado. A Guerra de Canudos, né, ocorreu aí no sertão da Bahia, né, liderada aí também por Antônio Conselheiro. Então a comunidade de Canudos, né, atraiu aí milhares de sertanejos que fugiram da extrema miséria e da opressão dos latifundiários em Canudos e via aí a comunitária era baseada aí na vida, né, comunitária era baseada na partilha de recursos, né, e na solidariedade, né, e desafiando aí diretamente a estrutura social e econômica dominada aí pelas elites agrárias, né. Já a Guerra do Contestado, né, ela aconteceu lá na região disputada entre o Paraná e Santa Catarina, né? Assim como Canudos, a população do Contestado era composta também de sertanejos, pobres, ex-escravos e pequenos proprietários que foram expulsos de suas terras pela expansão das ferrovias e pela exploração de madeira, né? Então a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado são exemplos claros aí como as desigualdades sociais e a marginalização das populações rurais levaram aí conflitos violentos durante a República Velha. Esses eventos aí destacam a luta de classes marginalizadas pela justiça, igualdade e um período, né, marcado pela extração de poder e riqueza nas mãos de poucos. Então, gente, é isso. Se tiver alguma pergunta a fazer, aí eu estarei à disposição.
tá? Então é isso, até a próxima aula e fiquem com Deus. Um abraço a todos.